Santo Antônio nasceu em 15 de agosto de 1195, em Lisboa, Portugal, numa família nobre e rica. Era filho único de Martinho Bulhões, oficial do exército de Dom Afonso. Santo Antônio chamava-se Fernando Antônio de Bulhões. Desde pequeno, acompanhava os pais na Catedral de Lisboa. Aprendeu a fazer a caridade com a mãe. Era descendente de um dos comandantes da Primeira Cruzada. Ainda pequeno, foi feito para ele uma armadura, para que se acostumasse para se tornar oficial do exército. Porém, gostava de estudar e ficar mais recolhido. Seu pai levou-o para festas na corte, para tentar desviá-lo dos caminhos da fé. Porém, contra a vontade de seu pai, ainda jovem, entrou para o convento dos cônegos de Santo Agostinho, próximo a Lisboa. Posteriormente, foi para Coimbra, onde permaneceu por 10 anos, e onde também foi ordenado sacerdote. Em Coimbra, entrou em contato com frades franciscanos, que terminaram sendo sacrificados em Marrocos. Fernando, ao olhar os corpos daqueles heróis de Jesus, tornou-se franciscano e preferiu o nome de Antônio. Decidiu ensinar o Evangelho em terras de missões. Foi para Marrocos, porém ao longo da viagem adoeceu e precisou retornar para Portugal. Em 1221, ocorreu o capítulo da Ordem Franciscana, onde mais de 3.000 frades compareceram, e foi quando Santo Antônio conheceu São Francisco de Assis, que determinou que ele ensinasse teologia aos frades de Bolonha. Aos 26 anos, foi nomeado provincial dos franciscanos em várias regiões da Itália e no sul da França. São muitos os milagres que são narrados sobre Santo Antônio. A pregação aos peixes, quando pregava aos hereges e estes lhes deram as costas. Santo Antônio se dirigiu à beira do rio e continuou pregando. Vários peixes se aproximaram e colocaram as cabeças para fora, num ato de ouvir as palavras. Os hereges ficaram impressionados e se converteram. Um outro milagre é quando Santo Antônio livra o pai da forca. Relatam que o Santo Antônio se encontrava lecionando em Pádua, quando percebeu que sua presença era indispensável em Lisboa. Recolheu-se aos seus aposentos e, em silêncio e oração, ao mesmo tempo, se encontrou em Lisboa. Santo Antônio ressuscitou o jovem, que declarou a inocência do pai de Santo Antônio. Ao ver o pai inocentado, Santo Antônio percebeu que havia retornado para Pádua. A fama de ser um santo casamenteiro surgiu em Nápoles, quando uma jovem,
ajoelhada aos pés da imagem de Santo Antônio, suplicou sua ajuda para poder se casar. Santo Antônio apareceu para ela e lhe deu um bilhete e que ela fosse até um certo comerciante. O comerciante leu o papel e não se importou, porque o peso do papel era pouco. Porém, para espanto de todos, a balança só atingiu o equilíbrio quando foram colocadas 400 escudos de prata. E o comerciante se recordou que havia prometido essa quantia a Santo Antônio. O santo cobrou a dívida, auxiliando a jovem a se casar. Relatam também que Santo Antônio realizou muitos casamentos sem exigir o donativo financeiro para a igreja. E com o passar do tempo, várias histórias surgiram para consolidar a fama de santo casamenteiro. Segundo o Papa Leão III, Santo Antônio é um dos santos mais populares da Igreja no mundo todo. No Brasil, é o segundo santo com maior número de devotos. Grande parte dos sermões de Santo Antônio foram conservados, o que fez a Igreja o incluir entre seus grandes eruditos em assuntos bíblicos. Simbolismos. O simbolismo do lírio na mão de Santo Antônio surgiu a partir do século XV. O lírio lembra a estação em que Santo Antônio faleceu, primavera na Europa. Além de ser uma flor medicinal, relembra a pureza e nos traz a natureza tão valorizada pelos franciscanos. O livro representa a Bíblia, o saber de Santo Antônio, que reuniu multidões. O menino Jesus nos traz a intimidade com Santo Antônio e demonstra o amor com que falava de Jesus para o povo. A história relata que Nossa Senhora trouxe o menino Jesus e o entregou a Santo Antônio para o consolar nas suas fadigas. Santo Antônio faleceu em 13 de junho de 1231, em Pádua, na Itália. Foi um grande proclamador do Evangelho e um exemplo de coerência na vida. As festas juninas tiveram origem pagã no hemisfério norte. Surgiram para comemorar o início das colheitas. Com o desenvolvimento do cristianismo, receberam novos significados. Junina, porque é em junho. Celebra-se Santo Antônio, São João e São Pedro. As simpatias para Santo Antônio são inúmeras. Para quem acredita, estão à disposição no Google, no YouTube e em vários canais digitais. Oração para Santo Antônio. Santo Antônio, vós que sois o mais afável de todos os santos, recorremos a vós, cujo coração sempre esteve repleto de bondade para com todos os seres da humanidade. Suplicamos
que ouças as nossas súplicas, que interceda por toda a humanidade, junto ao menino Jesus, que o consolou nas suas fadigas. Pedimos também que nos traga o consolo para todo o planeta Terra, porque nós nos encontramos em grandes sofrimentos. Vós que livrastes vosso Pai da forca, pedimos a sua intervenção para nos libertar desse vírus que devasta toda a humanidade. Livra-nos também de todos os males humanos e espirituais. Santo Antônio, seja o nosso advogado, vós que sempre protegeste todos os injustiçados, dignai-vos a olhar as nossas dores e a interceder por nós junto ao Senhor da vida. Aqui você faz um pedido para alcançarmos a graça que insistentemente pedimos. Vós que realizaste tantos milagres, imploramos o seu auxílio nesse momento das nossas vidas. Santo Antônio, pedimos a sua proteção, o seu amparo diante das dificuldades que temos enfrentado nos nossos dias atuais, para que a fé e a paz nunca nos falte, para vencermos todas as adversidades com as bênçãos do nosso Pai Celestial. Santo Antônio, buscamos o seu auxílio para nos tornarmos cada dia mais devotos do menino Jesus. Suplicamos que cries para cada um de nós um escudo protetor para nos livrar de todos os males e nos ajude em todas as situações que surgirem, nos transformando em guerreiros, e que as nossas armas sejam a fé e a paz, e que a luz que emana do menino Jesus nos traga serenidade para os nossos seres e alivie nossos corpos de todas as angústias, para ultrapassarmos todos os obstáculos que surgirem nos caminhos das nossas vidas. Santo Antônio, solicitamos a vós por todos aqueles que buscam uma união abençoada pelo Senhor da vida, que encontrem uma união de almas, e a todos que nos dias atuais se encontram junto aos que amam, que nunca lhes falte a compreensão e a harmonia, e conservem sempre vivo o amor. Aos que hoje enfrentam as desilusões do amor, suplicamos que cures as feridas de suas almas e os afastem de todos os fracassos, para que reencontrem a tão desejada felicidade. Santo Antônio, solicitamos que rogues por nós, por todos os que amamos e por toda a humanidade, junto ao nosso Pai Celestial, para que nos guie sempre nos caminhos da fé. Conceda para as nossas almas a paz e a esperança, e sussurre os nossos pedidos
aos ouvidos do menino Jesus e receba por todo sempre a gratidão dos nossos corações e nos ajude a alcançar a vida eterna. Que assim seja. Amém.